E aí, pessoal, nós vamos agora falar sobre os ácidos nucleicos, né? Quem são eles? DNA e RNA. Esse nome é porque acreditava-se que você só tinha esse material no núcleo. Na verdade, não. O DNA também pode ser encontrado fora do núcleo. Por exemplo, as bactérias, elas não têm carioteca. Então você encontra o DNA no citoplasma, né? A mitocôndria também tem no cloroplasto, tá? Então, esses são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Aqui a gente tem, né, eles são formados por um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos, que a gente já estudou, uma pentose, e uma base nitrogenada. Então, o nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. De onde vem, né? Da onde vem o nucleotídeo? Ele vem do ATP, né? O ATP a gente tem 3 fósforos, um açúcar e uma base, tá ok? Então o ATP é aquilo que dá energia para o nosso corpo. E o que acontece? A gente só não tem ATP, a gente pode ter GTP, se a base nitrogenada for a guanina, CTP, se for a citosina, TTP, quando é a timina, e UTP, quando é a uracila. Beleza? A pentose, como a gente já viu, é C5H10O5, a não ser a desoxirribose, que ela foge à regra para manter estabilidade, então é C5H10O4. As bases, se elas tiverem 2 anéis, elas são púricas. Quem são elas? Adenina e guanina. As que têm apenas um anel, a gente diz que é pirimídica, é o caso da timina, citosina e uracila. Ok? O nucleotídeo ele tem, como eu já falei, um fosfato, né, uma pentose e uma base nitrogenada, tá? Comum no DNA e no RNA. É a única coisa que a gente tem é o fosfato, na verdade, que é sempre o fosfato em qualquer um dos nucleotídeos. Quando eu tenho só pentose e base nitrogenada, tá? O nome é nucleosídeo, mas isso é só a título de informação. As bases nitrogenadas, para você lembrar quem são as púricas, lembra de pulga. Então, púricas, guanina e adenina. As pirimídicas, aquelas que têm só um anel, timina, citosina e uracila. Lembrar que toda vez que você enxergar timina, você está falando de DNA. Toda vez que você enxergar uracila, você está falando de RNA, porque a timina ela é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Aí a gente tem aqui, ó, pulga, guanina e adenina, os 2 anéis, tá vendo? Quando a gente vem para as pirimídicas, apenas um anel aqui, ó, timina e citosina, tá? O açúcar do DNA é a desoxirribose, tá? Agora lembrar, o A, que é a adenina de uma fita, ela se liga, tá, na timina da outra. E a guanina de uma fita se liga com a citosina. É sempre uma púrica com uma pirimídica. E elas se ligam por pontes de hidrogênio. Já caiu até essa questão no Enem, perguntando por onde seria mais fácil começar a quebrar o DNA. Seria por adenina e timina. Por quê? A ligação mais forte é entre guanina e citosina, porque tem 3 pontes de hidrogênio. Guanina e citosina, 3 pontes de hidrogênio. Para você lembrar do pareamento, lembra de Agnaldo Timóteo. A liga com T e Gal Costa. G liga com C. Lembrando que Gal Costa é a ligação mais forte. Quem foi que descobriu que o DNA tem a forma helicoidal? Foi Rosalind Franklin, tá? Na verdade, ela iria ganhar o Nobel, mas dizem que por ser mulher, por preconceito, não deram para ela. Ela estava estudando um método de difração de raio-x e ela foi quem descobriu a forma de hélice, a forma helicoidal do DNA, tá? As fitas, gente, elas são antiparalelas, tá? Então, se a ligação for entre fitas diferentes, ó, essa ligando com essa, são pontes de hidrogênio. Na mesma fita, ó, fosfato de um, tá vendo? Ligando aqui no açúcar do outro, a gente diz que é uma ligação fosfodiéster. Aqui a gente tem as fitas antiparalelas, ó, a ligação fosfodiéster, e aqui ligação de hidrogênio. Entre fitas, ligação de hidrogênio. Ok?
O fosfato se liga na pentose, olhe bem, dele mesmo no carbono 5, tá? Se ele vai se ligar na pentose de cima, ele se liga no 3, tá ok? Os ácidos nucleicos, eles são polímeros e o monômero que forma eles é o nucleotídeo. Aqui eu tenho um nucleotídeo, ó, fosfato, pentose e base nitrogenada. A regra de Chargaff é muito simples. Ela diz que a mesma quantidade de adenina de um lado, né, é a de timina do outro. E a mesma quantidade de guanina de um lado é a mesma de citosina do outro. Sempre uma púrica, né, guanina ou adenina, vai se ligar com a pirimídica. Então, olha aqui. 35% mais 15% vai dar 50%. Tá vendo? A mesma quantidade de adenina de um lado é de timina do outro. De guanina é citosina, tem que ser. E ele diz que a soma das púricas, ó, guanina e adenina, é igual a das pirimídicas. Se eu somar aqui, vai dar 50% para cada um, tá? O que o Watson e Crick descobriu não foi a forma helicoidal, tá? O Watson e Crick descobriu a estrutura tridimensional, tá? Então, lembrar que o Watson e Crick foi estrutura tridimensional. E Rosalind Franklin foi quem descobriu a forma helicoidal.